A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vive mais uma vez dias de terror. Apesar dos pronunciamentos do governo moçambicano que insiste em garantir avanços no combate ao terrorismo na região, a realidade nas comunidades locais conta uma história bem diferente. Uma história marcada por violência crescente, pânico e um número assustador de deslocados que já se conta às centenas. Nos últimos 2 meses, uma nova vaga de ataques terroristas tem assolado a província, reacendendo um conflito que, apesar de já prolongado, está longe de ser resolvido. Um dos episódios mais recentes aconteceu no sábado, 5 de abril, quando homens armados invadiram a aldeia de Namuro, no posto administrativo de Nairoto, distrito de Montepuez. O ataque aconteceu de forma súbita e brutal, mergulhando a população local em absoluto desespero. Os relatos dos moradores descrevem cenas de horror, disparos ouvidos repetidamente no meio da tarde, pessoas correndo pelas matas em busca de abrigo, famílias separadas na confusão e casas abandonadas. Abre aspas, estávamos nas nossas casas, como sempre, mas de repente ouvimos tiros. Todos corremos para nos esconder, relatou um morador visivelmente abalado. Outro residente, sem conter a emoção, descreveu o momento como um pesadelo real, onde o medo substitui a rotina e a sobrevivência se torna prioridade. Os invasores, em número considerável, não apenas espalharam terror, mas também saquearam a aldeia, levaram principalmente produtos alimentares, bens preciosos em comunidades que já viviam com escassez. O mais alarmante, porém, é que os moradores afirmam que não houve qualquer resposta imediata das forças de segurança. Nenhum contingente militar foi destacado para a região durante ou após o ataque, deixando os cidadãos ainda mais vulneráveis e desesperados. O caso de Namuro não é isolado. Este foi, na verdade, a segunda vez dos terroristas na mesma aldeia em menos de 3 meses, o que levanta sérias preocupações sobre a capacidade do Estado de proteger as suas populações. O padrão dos ataques rápidos, coordenados e recorrentes demonstra uma estratégia clara dos insurgentes: espalhar o pânico, enfraquecer a resistência local e desafiar a presença do governo na região. Mais ao sul, no distrito de Aquabi, o clima é de constante tensão. Mesmo sem ataques recentes nas aldeias próximas à sede do distrito, a população vive em alerta máximo. Circulam rumores de movimentações de grupos armados em áreas remotas e, diante da incerteza, muitos já preparam rotas de fuga improvisadas. A sensação generalizada é de que ninguém está realmente seguro e a qualquer momento o inimigo pode surgir da mata. Esse cenário revela não apenas uma falha de segurança, mas também uma ferida aberta na estrutura social de Cabo Delgado. A continuidade dos ataques impede o retorno das famílias deslocadas, paralisa a produção agrícola local, dificulta o acesso a cuidados médicos e educação e mina qualquer tentativa de reconstrução. Além disso, coloca uma pressão imensa sobre os centros urbanos que recebem os deslocados, muitas vezes sem infraestrutura para acolhê-los adequadamente. Enquanto o governo reitera avanços militares e destaca a colaboração com tropas estrangeiras como os de Ruanda, a população não vê esses esforços traduzidos em segurança no dia a dia. Para quem vive nas zonas afetadas, promessas políticas são palavras vazias quando confrontadas com o som dos tiros, o cheiro da fumaça e a dor da perda. Cabo Delgado, com suas riquezas naturais e potencial econômico, tornou-se uma zona de combate invisível aos olhos do mundo, mas vivida de forma brutal por milhares de moçambicanos. A violência não é apenas física, ela corrói a confiança, destrói o tecido comunitário e cria uma geração inteira marcada pelo trauma e pela fuga constante. O que está em jogo vai além da geopolítica ou do controle territorial. É a dignidade de um povo que clama por paz, justiça e um futuro no qual possa viver sem medo. Enquanto os ataques continuam, cada dia sem uma resposta efetiva, representa não apenas uma falha do Estado, mas uma profunda injustiça contra os que silenciosamente pagam o preço do abandono.
mais relatos que assustam a população moçambicana, neste caso, perdão, vindas de Cabo Delgado. Neste momento, ontem, 8 de abril de 2025, eu trouxe uma notícia que dava respeito a um ataque que aconteceu na província de Sofala, no centro de Moçambique, que preocupa as autoridades moçambicanas, que até o momento não sabem exatamente quem foi o autor destes ataques. Hoje, ontem, seu dia 7, se eu não me engano, o ministro da Defesa diz que a situação em Cabo Delgado, meu Deus, minha língua aqui está presa. Em Cabo Delgado está a melhorar, que apesar de numa entrevista que ele deu à RTP e às televisões nacionais, que o governo está a fazer esforços para que possam resolver esta situação, que combater o terrorismo não é tarefa fácil, que o Estado moçambicano está ali para poder garantir a segurança dos moçambicanos. Mas agora, a população é que acaba relatando alguns casos que acontecem, principalmente nesse novo local de ataque, que foi em Namoro, no distrito de Montepuez. Isso aconteceu e preocupa tanto nós moçambicanos e preocupa a própria população, porque desde 2017 até hoje, passam-se 8 anos que esse conflito não é resolvido. E a questão do terrorismo é uma questão muito terrível, porque se esse mal não é resolvido de imediato neste caso, ele começa a propagar-se, porque os terroristas têm uma estratégia que é muito, muito boa, né? Que é usar a ideologia religiosa para poder ganhar mais seguidores, porque às vezes muitos jovens inocentes que não entendem nada sobre essa questão de ideologia religiosa, não entendem nada sobre questões de fanatismo e etc., principalmente as populações pobres e não escolarizadas, acabam caindo nesse papo, nessa lábia desses senhores do mal, que acabam atraindo mais seguidores e a situação. E olha, quando o jovem que está naquele distrito ou está naquela situação percebe que o Estado não está lhe defender ou que ele não consegue se sentir seguro com o Estado, acaba, de certa forma, só por um ato de bondade desses senhores da maldade, a pessoa se sente acolhida. E quando alguém se sente acolhido, pertencente a uma família, pode cometer qualquer tipo de situações para proteger a dita família. Mas é o que nós não queremos aqui em Moçambique. Moçambique é um país que precisa, acima de tudo, de paz para poder desenvolver. E a população de Cabo Delgado está a viver uma situação realmente que preocupa a nação moçambicana, porque já se faz muito tempo que esta questão não é resolvida. É uma pergunta que deixa moçambicanos preocupados. Quando é que vai ser resolvida essa questão? Quais foram os reais avanços que aconteceram até agora? Mas também temos que ver que temos que agradecer os jovens ou todo efetivo de segurança que está a trabalhar nesta província para poder garantir a segurança e também arriscar as suas vidas para poder trazer o bem-estar dos moçambicanos. Também são pessoas que têm família, mas que, porque assumiram esse ato de coragem de estar na linha da frente, acabam estão na linha da frente e acabam se expondo a esse risco grande, mas é defendendo a pátria moçambicana. São orgulhos para nós. Mas agora tem que se fazer todo tipo de manobra. O governo tem que estudar a fundo este caso para poder chegar a uma conclusão que possa beneficiar a população. Porque se não houver um estudo a fundo desta situação, nós vamos continuar no mesmo problema por muito tempo. Esse problema já está a se alastrar por bastante tempo. Nós sabemos que existem recursos por lá que devem beneficiar essa população, porque parece que os que estão a perpetuar isso não querem que isso chegue à população. Porque, a população se desloca, volta para as zonas seguras, mas sempre a ouvir tiros, a ouvir situação de terror. Viram um relato dali que diz que isso é um pesadelo que não tem fim. É incrível. Imagina a situação de alguém que vive numa instabilidade, que sabe que, imagina que a qualquer momento pode
não estar no lugar onde está, tem que se aprontar e arrumar tudo que lhe pertence e desaparecer daquele lugar, porque aquele lugar não se torna mais seguro. Quantos pais estão separados dos seus filhos ou não sabem onde os seus filhos estão por conta desta situação? Quantas famílias estão separadas, uma no centro lá? Quantas crianças estão a passar fome neste momento por conta desta situação? Eu acho que às vezes a população de Cabo Delgado fica a imaginar que seria melhor se não tivéssemos estes recursos, porque não nos beneficiam de maneira alguma. Simplesmente os recursos não beneficiam. O que acontece é que esses recursos acabam se tornando uma maldição. Nós já falamos muito disso, da maldição dos recursos na África. É só ver o exemplo da República Democrática do Congo, que eu dou sempre. A República Democrática do Congo tinha tudo para ser um país próspero, tinha tudo para ser uma das maiores potências africanas neste momento. Mas por conta da instabilidade política, por conta da separação da população, porque a ideia é dividir para conquistar. A população está a fugir de um lado para o outro, ataques aqui, ataques lá, e sem contar que o próprio governo é corrupto. E quando o governo é corrupto, não se pensa na população, se pensa em bens ou bem-estar individual, já não se pensa no bem-estar comum. Então é isso que está a preocupar as populações dessas províncias e também está a preocupar os moçambicanos, que todos os dias comentam aqui no canal que não vem a hora de ver Cabo Delgado melhor, Cabo Delgado num patamar que merece estar. Mas coloque nos comentários a sua opinião, olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.